Olá, tudo bem? A ideia da nossa aula de hoje é falar um pouco sobre áreas. Muito brevemente, vamos falar sobre áreas de algumas figuras planas. E na sequência, nós vamos discutir com bastante mais profundidade a questão de áreas delimitadas por curvas, né, por funções. Tá? Então, seria a área que fica ali abaixo, digamos assim, do gráfico de alguma função. E nós vamos ver que esse estudo profundo desse tipo de área vai nos levar a uma ferramenta imprescindível para o cálculo diferencial e integral. Tá? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje vamos começar com um problema bem tranquilo, né? Como determinar a área de algumas figuras geométricas planas bem conhecidas. Começando pelo nosso quadrado aqui. Tá? Eu tenho um quadrado. A área desse quadrado, como é que ela é definida? Como é que nós calculamos a área do quadrado? Calcular a área de um quadrado nada mais é do que você multiplicar os comprimentos, né, as medidas de dois lados. Tá? Então, estou dizendo que esse quadrado possui lado igual a 2. 2 metros, 2 centímetros, fica a sua escolha. Tá? Então, vou me ater somente ao número. Então, o comprimento aqui vale 2, o comprimento desse lado vale 2. Esse vale 2, esse aqui também vale 2, afinal é um quadrado, os quatro lados são iguais. Então, determinar a área A desse quadrado significa você fazer lado vezes lado, ou lado ao quadrado, e isso aí resulta em 4, tá? Então, a área desse quadrado vale 4, que é equivalente a eu dizer que aqui dentro desse quadrado você pode encaixar, ou cabem ali, 4 quadrados de área 1. Tá? Cada quadradinho pequeno desse tem área igual a 1 e a gente consegue colocar 4 deles aqui dentro. Tá bom? A próxima figura geométrica nós temos aqui um retângulo. A área de um retângulo também não é uma tarefa complicada, né? Eu estou chamando esse lado aqui de base do retângulo, né? Por convenção, por conveniência, perdão. A base do retângulo e essa aqui é a sua altura. Então, a área desse retângulo é definida como sendo, nesse caso, base vezes a altura, que eu decidi chamar assim, tá? Então, 5 vezes 2, a área desse retângulo vale 10, tá? Então, essa é a área do retângulo. E para um triângulo agora, tá? Eu tenho um triângulo e quero discutir, eu quero calcular qual sua área. Então, como é que a gente vai fazer para calcular a área do triângulo? Eu tenho uma base, que eu vou chamar de Bzinho aqui, eu tenho base do triângulo, e eu até tenho uma altura, né? Eu tenho um comprimento aqui, mas isso não me dá uma ferramenta muito prática de calcular essa área. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou dividir esse triângulo em dois, vou cortar ele ali na metade. E o que é que eu vou fazer? Eu peço que vocês notem que essa construção, ao dividir esse retângulo aí no meio e fazer essa rotação, eu termino com uma figura que é um retângulo, basicamente. Tá? Então, isso aqui é basicamente um retângulo. Um retângulo cuja base, né, em comparação com a base do triângulo, essa basezinha aqui é metade dela. Então, seria a base dividido por 2, apenas esse trechinho aqui. É a base dividido por 2. E a altura permanece essa altura h. Tá bom? Então, isso também é basicamente um retângulo. E como é que eu calculo a área, né, desse retângulo, que é equivalente aí a desse triângulo? No caso, é a base, que em comparação ao triângulo original seria a base dividido por 2, vezes a altura. Então, a área do triângulo é a base vezes a sua altura, dividido por 2. Então, beleza. Calcular a área de figuras geométricas planas, como esses exemplos aí, não traz muita dificuldade. O problema é, e se eu quiser algo não tão convencional? Se eu quiser, por exemplo, calcular essa área marcada aí e determinada ou nomeada S, né? Ou a área da região S.
Veja que não é exatamente uma figura geométrica, né, como as que a gente viu agora há pouco. Não tenho todos os lados iguais ou algo do tipo, tá? Então eu tenho uma área aqui que está localizada abaixo de uma determinada curva. A curva, né, que representa o gráfico de uma função f de x. E eu quero a área abaixo dessa curva delimitada por um certo intervalo dos valores de x, de A até B, tá? Então, de que maneira, que tipo de ferramenta eu posso utilizar para calcular essa região aqui, né? A área dessa região S, tá? Então, que ferramentas a gente pode utilizar para calcular essa área aí? Então, essa não é uma tarefa trivial, né? Bom, nós vamos começar, né, claro, com um exemplo que quase nunca eu uso novamente, que é a função f de x igual a x ao quadrado. Até aqui. Então, a nossa pergunta é: qual é a área, quanto vale a área dessa região S aqui, que fica abaixo da curva y igual a x ao quadrado e está delimitada pelo valor x igual a zero e o valor x igual a 1. Então, qual é a área da região S abaixo da curva x ao quadrado de 0 até 1? Então, para a gente discutir mais aí sobre essa área, vamos dar uma olhada lá no GeoGebra. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. Esse gráfico aí é o da função f de x igual a x ao quadrado, e eu ampliei aqui de modo que a gente possa prestar atenção, né, claro, no que acontece entre o 0 e o 1, tá? Que é o nosso interesse. Então, aquela pergunta feita na apresentação, basicamente é qual é, o quanto vale essa área aqui. É a área abaixo da curva no intervalo de 0 até 1. Então, essa aqui é a nossa pergunta. Eu não sei como calcular essa área a princípio, né? Veja que ela tem essa curva que não me permite usar aquelas definições de área anteriores, né? Do quadrado, do triângulo, do retângulo, etc. Tá? Então, para resolver esse problema, nós temos que apelar para aproximações. Então, qual seria a primeira aproximação? Aquela mais, né, aproximada mesmo. Eu poderia dizer, por exemplo, que a área embaixo da curva é igual à área dessa figura geométrica aí. Você, obviamente, olha e pensa que isso é um total absurdo, né? Porque eu tenho muita área aqui sobrando, né? Digamos, esse quadrado que eu desenhei aí, tem toda essa área, né? Mas eu estou interessado somente nessa região. Então, enquanto aproximação inicial, essa aí tá bem ruim. Eu tenho muita área sobrando nessa figura geométrica, tá? Mas ainda assim, vamos manter o registro, tá? Então, eu vou registrar isso aí e vou dizer que a área, usando somente uma figura geométrica, né? Que aí é um quadrado, né? Vale base, comprimento da base aqui, né? 0 até 1, então comprimento 1, vezes a altura, que no caso a altura é determinada por quem? Pelo valor da função aqui, ó. Quando x vale 1, x ao quadrado vale 1. Esse aqui é o valor da altura, então 1 vezes 1, isso aqui dá 1, tá? Então, essa aí é a nossa primeira aproximação. Vejam que é uma aproximação bem rude, né? Bem ruim. Mas é o que eu sei calcular. Eu sei calcular a área de figuras planas, assim, figuras com o mesmo lado, que são todas formadas por retas, né? É o que tem para hoje, é o que eu sei fazer, tá? No entanto, agora então eu vou usar uma aproximação diferente. Eu não vou usar somente uma figura geométrica, somente um quadrado aí. Eu vou usar duas figuras geométricas. Então, como é que vai ficar a nossa figura? Veja só. Vou usar esse retângulo e esse retângulo. Então veja que agora eu estou usando dois retângulos na minha segunda aproximação. Ficou melhor do que a primeira? Eu acho que sim. Por quê?
Porque se eu somar a área desses dois retângulos, ainda sobra bastante área aqui. Essa região está tudo sobrando, né? Desviando da minha resposta original, ou da minha pergunta original, que é qual é essa área aqui. Mas já está menos do que o anterior. E por que esses retângulos? Porque a área de um retângulo eu sei calcular. É bem mais fácil, tá? Bem mais tranquilo calcular a área de um retângulo. Então, a minha área, usando agora duas figuras geométricas, usando dois retângulos, como é que ela vai ser definida? Então, qual é a base desse retângulo? Veja que ela começa do zero e vai até o 0,5. Então, a medida da base é de 0,5. Vezes, qual é a altura desse primeiro retângulo? A altura dele, é essa medida aqui, tá? É esse valor aqui de y. Só que valor é esse? É o próprio valor da função quando x vale 0,5, concorda? Quando x vale 0,5, y ao quadrado tem exatamente a medida desse retângulo. Então, isso aqui é 0,5 ao quadrado. Essa é a área do primeiro retângulo. Do segundo retângulo, a sua base vai do 0,5 até o 1. Então, esse comprimento aqui, de 0,5 até 1, também vale 0,5. Vezes, qual é a altura? A altura desse retângulo é essa medida, né? Essa medida aqui, que vale quanto? É o valor da função, tá aqui o valor da função, quando x é igual a 1. Então, isso aqui é o valor da função quando x vale 1. Tá? E o valor da função, a nossa função de trabalho, é a x ao quadrado. Tá certo? Então, perceba o que foi que eu fiz aqui. Eu peguei o intervalo todinho, de 0 a 1, e dividi esse intervalo de maneira que os retângulos que eu construí tenham a mesma base, o mesmo valor para a base. No caso, 0,5. Já que eu dividi por dois retângulos, né? Então 1 dividido para dois retângulos, cada um vai ter a base 0,5. Tá bom? Além disso, a altura desses retângulos é o valor da função naqueles limites das bases. Tá certo? Então, essa área usando dois retângulos, ela é o valor da base, que eu vou chamar de ΔX, por exemplo, é um comprimento ΔX, vezes o valor da função em um determinado x. No caso aqui eu vou dizer que é o x1. Mais a base, que vale ΔX, a base vale o mesmo para os dois triângulos, vezes o valor da função em um determinado x2. Nesse caso aqui, para dois triângulos, né, quem é o x1? É o 0,5. Quem é o x2? É o valor 1. Né? Nossa área com dois retângulos é o ΔX vezes f de 0,5 mais ΔX vezes o f de 1. E como a nossa função de trabalho é a x2, né, a x ao quadrado, é só pegar esses valores aqui e elevar ao quadrado, tá? Então a área para dois retângulos vai ser igual a 0,5 ao quadrado, 0,25 vezes 0,5 dá 0,125 mais 0,5 vezes 1 ao quadrado, 1 vezes 0,5, 0,5. Então, essa área com dois retângulos, 0,625. E, claro, eu já vejo de cara que essa área ela está sendo superestimada, né? Ela é maior do que a área sob a curva. Não há o que discutir. Dá para ver claramente que tem área sobrando aí para esses dois retângulos, tá certo? Bom, mas já está melhor do que o primeiro, né? Já está mais próxima do que isso aqui. Eu posso continuar esse trabalho, eu posso aumentar a quantidade de retângulos. E é exatamente isso
que eu vou fazer, tá? Ao invés de usar 2 retângulos, eu vou usar agora 5. Como é que isso vai ficar? Olha aí, agora eu estou usando 5 retângulos, tá? E estou dizendo que aproximadamente a área abaixo dessa curva é a soma das áreas desses 5 retângulos. Perceba que eu continuo superestimando essa área com essa aproximação. Ainda existe área sobrando aqui, área que não combina com o que está abaixo da curva. Porém, bem menos que os casos anteriores. Então, o que foi que eu fiz dessa vez? Peguei o intervalo de 0 até 1 e dividi em 5. Dividi em 5 retângulos. Então, a base de cada retângulozinho desse, né, que é o que eu chamei agora há pouco de ΔX, a base de cada um deles é exatamente o intervalo todo, né? 1 menos 0, de 1 até 0, dividido pelo número de retângulos, dividido por 5, que dá 1/5, 0,2. Então, a base de cada retângulo vale 0,2. Agora, a altura de cada retângulo é o valor da função nesses pontinhos aqui, tá? Nos pontos 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,1. Então, para calcular a área usando 5 retângulos, nós teríamos o quê? Δx vezes o valor da função em um determinado x ali, tá? No caso, a soma, né, dos vários ΔX e o valor da função. Nesse caso, o ΔX vale 0,2. Então, qual é a área desse primeiro retângulo aqui? 0,2, a sua base, vezes a sua altura, que é 0,2 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque a função é f de x igual a x ao quadrado. Mais, segundo retângulo, qual é a sua base? A sua base vale 0,2 também. Sua altura, 0,4 ao quadrado. Terceiro retângulo, base 0,2, 0,6 ao quadrado. Mais, base do próximo retângulo, 0,2 também. Tá? Base do próximo retângulo, 0,2 vezes 0,8 ao quadrado. Mais, o último retângulo, a sua base é 0,2 vezes esse valor, 1, né, ao quadrado, que é a altura desse retângulo. Tá certo? Então, a área usando 5 retângulos seria igual a, fazendo as continhas aqui, olhando a minha colinha, 0,44. Tá? Então, a área usando 5 retângulos vale 0,44. Agora, veja só o detalhe. Eu construí esses triângulos aqui conscientemente escolhendo que a altura de cada retângulo fosse igual ao valor da função nessas extremidades. No caso, na extremidade pelo lado direito de cada retângulo. Então, essa é a área usando 5 retângulos, usando como extremidade o lado direito. Tá certo? Poderia ter escolhido de maneira diferente. Diferente como? Assim, ó. Eu poderia ter escolhido retângulos dessa forma, de sorte que a altura de cada retângulo, como vocês estão vendo aqui, é igual ao valor da função na extremidade esquerda de cada retângulo. Qual é a diferença do caso anterior? Nessa situação, escolhendo aqui o lado da extremidade esquerda, a soma das áreas dos retângulos, ela é menor do que a área que está abaixo da curva, tá? Ela é menor do que essa área.
A maneira de construir seria a mesma, né? A maneira de calcular, perdão, seria a mesma, né? A área com 5 retângulos escolhendo a extremidade esquerda continuaria a base de cada retângulo, sendo que agora a altura seria, primeiro retângulo vale 0, tá? 0 ao quadrado. Segundo retângulo, base 0,2 vezes 0,2 ao quadrado, mais 0,2 vezes, ó, a extremidade aqui, 0,4 ao quadrado, mais 0,2, 0,6 ao quadrado, mais o último retângulo, esse aqui, a base 0,2 vezes 0,8 ao quadrado, tá? E essa área aí, usando 5 retângulos, mas com a extremidade agora do lado esquerdo, que me garante que a área é menor, vale, olhando a minha colinha aqui, 0,24. Tá? Então, um valor menor do que o da área abaixo da curva. Então, se pegar o resultado, pegando aqui 5 retângulos com a extremidade direita, eu tenho certeza que aquela área é maior do que a área da curva, 0,44. E esse valor é maior. Se eu pegar da extremidade direita, 0,24. E eu sei que essa área seguramente é menor do que a área abaixo da curva. Então, o que nós podemos afirmar daí é que certamente a área desejada, né, a área abaixo da curva, ela está nesse intervalo. Essa área ela deve ser menor do que 0,44 e deve ser maior do que 0,24. Tá certo? Então, essa é a ideia de usar esses retângulos para aproximar a área das curvas. A gente consegue caminhar para um intervalo em que a resposta verdadeira vai ali, a gente vai se aproximando dela. E usei uma figura geométrica, um quadrado lá, aproximação muito ruim. Usei 2, já ficou um pouco melhor, já não está tão distante da realidade. Na sequência, usei 5 retângulos. E o resultado já é um pouco melhor, tá? Qual seria então a receita para a gente melhorar ainda mais a exatidão da nossa resposta, né? De quanto vale a área abaixo da curva? A ideia é aumentar cada vez mais a quantidade desses retângulos, porque a área do retângulo eu sei como calcular, tá? E se eu fizer extremidade esquerda, extremidade direita, eu vou ter ali um intervalo cada vez mais próximo da resposta correta. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação para a gente observar o resultado de fazer isso, né? De aumentar incrivelmente a quantidade dos retângulos. Vamos lá. Então, olha só o que nós temos nessa imagem aqui. Eu tenho o quê? 10 retângulos sendo utilizados para a gente calcular essa soma das áreas dos retângulos, né, e aproximar com a área abaixo da curva. Essa figura aqui eu tirei de um livro que estava em inglês, tá? Esse Rzinho aqui, ele quer dizer a extremidade direita, né, de right, ok? Então, retângulos com a extremidade aqui no lado direito. Então, calculando a área desses 10 retângulos aqui, somando, a resposta dá 0,385. Se eu pegar a extremidade esquerda, de left, né, com os 10 mesmos 10 retângulos, eu tenho um valor de 0,285. Então, a área abaixo da curva está ali entre esse intervalo. Por quê? Aqui sobra área, aqui falta área. Ao passar para a próxima figura aqui, eu salto de 10 para 30 retângulos. Olha só, 30 retângulos. Então, olha só como a figura já começa a se parecer cada vez mais. Tá? Então, olha só como esses retângulos vão se aproximando da área sob a curva. E veja que o intervalo vai afunilando, ó, com 30 retângulos, 0,35,
0,31. Se eu passo de 30 para 50 retângulos, olha só como já vai se tornando cada vez mais imperceptível, né, essa diferença entre o que é a soma dos retângulos e a área abaixo da curva de fato. Né? E a área está entre 0,34 e 0,32. E a gente pode continuar esse exercício aí infinitamente. A gente pode continuar esse exercício aí até quantos retângulos você desejar. Olha só, com 100 retângulos, a área está entre 0,32 e 0,33. Com 1000 retângulos, 0,33, 0,33, as diferenças vão aparecer ali na terceira casa decimal. Então, eu posso pegar esses 1000 retângulos aí, extremidade esquerda, extremidade direita, tirar uma média dessas duas e eu vou ter um valor aproximado aí para a área abaixo da curva, né? Tomando esses 1000 retângulos. Ao fazer isso, né, essa área pegando a média desses dois extremos do intervalo, seria 0,333335, tá? Então essa seria aproximadamente a área dessa curva, aproximadamente 1/3, tá certo? Então esse é o resultado de você pegar tantos retângulos, ou a área de tantos retângulos, tá certo? Belezinha? Então, quanto mais retângulo eu tiver, mais próximo eu estou da resposta correta. Então, vamos lá. Se eu tenho uma figura geométrica, né, uma figura geométrica não, uma forma gerada aqui por uma função y igual a f de x, a receita para calcular essa área é dividir o intervalo, no caso o intervalo genérico aqui de A até B, dividi-lo em partes iguais, de modo que essas subdivisões aqui tenham o mesmo comprimento, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é delimitar um ΔX, que seria a base de cada retângulo, né, aproximado. E essa base é você pegar o extremo do intervalo menos o outro, né? Final menos o inicial. E dividir pela quantidade de subintervalos que você deseja, que é esse valor n aqui. Tá? Então foi exatamente o que eu fiz lá no GeoGebra. Peguei a área de 0 até 1, né? 1 menos 0, e dividi por, seja 2 retângulos, 5 retângulos. Isso aí nos dá o nosso ΔX, que é a largura de cada retângulozinho que eu vou utilizar. Tá? Então, o que é que se faz? Tem uma largura, ΔX, bem delimitada, aí eu pego esses subintervalos e transformo eles em retângulos. Por quê? Porque eu sei como calcular a área de um retângulo. É a sua base vezes a altura, onde a base é o nosso ΔX e a altura é o valor da função em cada um dos subintervalos. Tá? Então esse xi quer dizer subintervalo i qualquer, tá certo? É o valor da função naquele intervalo. E então existem duas maneiras de fazer, ou com a extremidade direita ou com a extremidade esquerda. Então a área pela extremidade direita, né, vai ser sempre a base vezes o valor da função na extremidade direita. Ou, perdão, aqui não é i, é 1. 1, porque é o primeiro subintervalo. Base, valor da função, x2, ali pelo lado direito. Mas isso aí se repete, né, até você chegar na última subdivisão, né, no último subintervalo. Seria um valor xn aí do lado direito. Tá? Então, quantos retângulos você tiver, você vai somando aí. Pelo lado esquerdo, mesma coisa. A área usando a extremidade esquerda dos retângulos, né, é o ΔX, vezes o valor da função, tomando o primeiro retângulo, né, do lado esquerdo. ΔX, o valor da função, tomando o pontinho que representa ali o segundo intervalo
do lado esquerdo. E assim vai, até o último. Até um xn ali pelo lado esquerdo, tá? Então isso aí vai te delimitar o intervalo onde está aquela área. E quanto mais retângulos você fizer, quanto maior for o valor do n, né, das subdivisões, quanto mais subdivisões, mais próximo você está da resposta correta, de qual é a área efetivamente sob a curva. Pois bem, aí essa coisa de usar intervalo pela direita, intervalo com retângulo pela esquerda, isso duplica, né, o nosso trabalho. Mais interessante seria escolher um valor só da função e trabalhar a partir dele. E é o que se faz em geral. Nem se usa extremidade pela esquerda, nem extremidade pela direita. Você acaba usando um ponto, digamos, um ponto de amostra dentro daquele retângulo, dentro daquele subintervalo, tá? Então, o que se faz é delimita-se o valor da base, um ΔX, sem problema, né? Final B menos A, final do intervalo menos o início, dividido por n, e de cada retângulo, cada subintervalo, você escolhe um dos valores ali, que nem está na extremidade direita, nem está na extremidade esquerda. São esses pontos amostrais aí dentro do subintervalo, tá? E para determinar, para dizer que nós estamos num desses pontos amostrais, usa-se um asterisco, tá certo? Então a área sob essa curva, dessa função aí qualquer, ela será dada dessa maneira aí. Você tem a soma do valor da função no ponto amostral 1 vezes a base, né? Isso aqui é a altura vezes a base. Altura vezes a base para o segundo ponto amostral aqui, e isso vai. Você vai somando, somando até o último subintervalo, até o subintervalo n, tá? Pegando um ponto amostral vezes a largura. A largura dos retângulos é sempre a mesma. E você estará tão mais próximo da resposta correta quanto mais subintervalos você pegar. E o que significa pegar quantos eu quiser? Eu tenho que pegar um número muito grande. Então, o valor mais próximo da realidade, o valor mais próximo do valor exato, será aquele no qual a quantidade de subintervalos tende a infinito, ou seja, um número tão grande quanto eu desejar. Então, a área abaixo da curva é o limite quando a quantidade de subintervalos tende a infinito. Então, é uma soma infinita, uma soma de infinitos termos, de infinitas áreas de retângulo, de infinitas base vezes altura, tá? Então, 2 subintervalos, ruim, 5 melhora, mas não muito, 10 melhor ainda, 30, 50, 100, 1000, faça o número tão alto quanto possível. E isso é escrito matematicamente tomando um limite. Limite quando n tende a infinito. Essa aí é a área abaixo daquela curva, tá? Então olha só, eu tenho a área escrita dessa maneira. É o limite de uma soma de áreas, né, de áreas de retângulos individuais. E a resposta mais próxima da realidade é com o n tendendo a infinito. Primeira coisa, eu vou escrever isso aqui de uma forma um pouco mais compacta, tá? Essa soma infinita aqui eu vou escrever de maneira mais reduzida, mais confortável aos olhos, que é escrever na forma de um somatório, tá? Então, o sinal do somatório é esse aqui, é um sigma maiúsculo, e ele diz o seguinte: eu estou fazendo uma soma dos valores da função em um dado ponto ali, num ponto i, vezes a base, o comprimento da base, o ΔX. E essa soma ela começa do valor 1, do primeiro subintervalo, e vai até o valor n, tá? Então essa soma você pega f de x
I, quem é o primeiro I? 1. Então é esse aqui. F de x1 vezes o ΔX. Mais, opa, já usei o 1. Qual é o próximo número inteiro? 2. Então é o F de x2 ΔX. Mais aí F de x3, x4, até o último número, que é o n. Então você tem o F de x, n, ΔX. Tá? Então isso aí é a notação do somatório. Então a nossa área abaixo da curva, ela passa a ter, né, uma forma ali mais compacta, mais bonitinha. Então é um limite, quando n tende a infinito, desse somatório, do somatório dos produtos base vezes altura, valor da função, largura ali da base. Tá? Então, uma outra coisa, né? O que é que significa esse n tender a infinito? Lembre que o valor da base, né, o ΔX, era definido dessa maneira. Extremo do intervalo, né, B menos A, início do intervalo, dividido por n. E o que é que representa o n tender a infinito nessa expressão aqui, né? Se o n tende a infinito, esse n é um valor cada vez maior, isso faz com que o ΔX tenda a zero. Então, são coisas equivalentes, tá? O n tender a infinito é equivalente a essa largura da base ser cada vez menor, ficar cada vez mais próxima de zero. Então, pensa lá nos retângulos, né? Quanto mais retângulos, mais fininhos ali eles são. E esse ΔX tender a zero significa que, eventualmente, ele vai ser um dx, um dzinho minúsculo, usando aquela notação que a gente usou lá nas derivadas. Tá certo? Ele se torna um valor tão pequeno quanto eu desejar. Essa aí é a ideia. Tá bom? Então, ó, esse limite de uma soma de infinitos termos, nos quais cada um desses termos é o valor da função vezes uma largura de intervalo, né, a largura de um subintervalo, recebe um nome especial, recebe um nome só para ele, um nome que vai ficar guardado na nossa memória também. Recebe o nome de integral. É uma integral. No caso, é a integral chamada de integral definida de f de x vezes dx. Por que o dx? Porque esse intervalo, esse ΔX, no limite, quando n tende a infinito, ele vai a zero, se torna um número muito pequenininho. Então eu escrevo o dx. E é uma integral definida dentro de um intervalo, no caso de a até b. Então, o que é a nossa integral? Dada por esse símbolo aqui, que é como um S esticado, né? Um S meio estilizado aí. Então, esse sinal da integral, ele quer dizer, é uma forma compacta de você escrever o limite de uma soma de infinitos termos. Tá joia? Essa é a nossa integral. Então, hoje nós estamos inaugurando o nosso capítulo de cálculo integral. Tá certo? Então, essa aí é a nossa integral definida. Está aqui a integral de a até b de f de x dx é, na realidade, um limite também. Assim como a derivada também era um limite, assim o é a integral, o limite de infinitos termos da forma f de x vezes um ΔX, quando esse ΔX se torna muito pequeno, muito próximo de zero. Tá? Então, talvez você não tenha visto a integral dessa forma, eventualmente, ou tenha esquecido, mas essa é a sua origem, tá? Então, você tem uma função que delimita uma curva, o gráfico aqui da função, no intervalo de A até B. Se eu quero calcular a área sob esta curva, eu a divido em subintervalos. Cada subintervalo passa a ser representado ali por um retângulo de base ΔX, e a altura é o valor da função em algum ponto amostral ali.
E o somatório dessas áreas, né, como a gente viu, é escrito dessa forma. E esse somatório aí é chamado de somas de Riemann, em homenagem a esse matemático, né, o Bernhard Riemann. Ok? E quando esse somatório se torna infinito, né, eu tenho infinitos termos, n tende a infinito, e a mesma coisa que o ΔX tender a zero, essas somas de Riemann se tornam uma integral definida. Então, no limite de n tender a infinito, a área abaixo da curva é a integral definida. Tá certo? Então, pessoal, esse era o objetivo da aula de hoje, né? A gente construir o pensamento que leva à definição da integral definida. Então, a partir de agora, vamos tratar do cálculo integral, tá? Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Dúvidas sempre pode deixar nos comentários e a partir de agora nós vamos lidar bastante aí com as integrais, tá certo? Até a próxima!